Que alegria acolher você aqui no Rincão do Meu Senhor, acolher você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Boa tarde para você também que nos acompanha pela rádio Canção Nova. Que bom estarmos juntos nessa tarde para ouvirmos de um tema especial para nós, de um tema essencial do qual a igreja, pela sua liturgia, já está meditando. Nós estamos em que tempo da igreja? Nós estamos no tempo do Advento. Eu me chamo Lucas 6, sou missionário da comunidade Canção Nova. Agora em janeiro, vai fazer 10 anos que eu entrei para a Canção Nova com muita alegria. E que bom, mais uma vez, poder acolher você. Nós estamos meditando esse acampamento da Canção Nova, acampamento Maranatá, que fala de maneira específica sobre a segunda vinda de Jesus, que tem um termo teológico, chama parousia. Então nós iremos meditar sobre a segunda vinda de Jesus. Mas antes de falar propriamente da segunda vinda de Jesus, eu quero convidar você a pensar com aquilo que os padres da igreja já falavam e trazer também aquilo que um santo da igreja chamava, que é São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval é um santo muito mariano, meditou muito sobre Nossa Senhora, e São Bernardo de Claraval, dentre as suas homilias, ele fez uma homilia específica nesse tempo do advento que nós estamos vivendo. E São Bernardo, ele diz não apenas de uma vinda de Jesus, ele não diz apenas da segunda vinda de Jesus. São Bernardo de Claraval, ele fala das 3 vindas de Jesus. Mas espera lá, né? Como assim 3 vindas de Jesus? Que heresia é essa? Não é heresia. Jesus vem 3 vezes. E São Bernardo, ele diz assim: Jesus veio pela primeira vez de maneira humilde, que nós celebramos no dia 25 de dezembro, que é o quê? É o Natal do Senhor. Então o Deus encarnado, o Verbo encarnado, se encarna no ventre da Virgem Maria, com aquele menino humilde, aquela criança, aquele recém-nascido no ventre da Virgem Maria. E nós meditamos no dia 25 de dezembro, é a primeira vinda de Cristo. Amém? Isso. E a segunda vinda de Cristo, nós não sabemos a data. O próprio Jesus disse que ele não falaria o tempo, ele não falaria quando, ele apenas daria sinais e queria que nós estivéssemos preparados para a sua vinda. E a segunda vinda de Cristo, ele não virá como a primeira, humilde, como uma criança, não. A segunda vinda de Cristo, ele virá glorioso, ele virá juiz, como nós meditamos no credo. Ele virá para julgar os vivos e quem? Os mortos, isso mesmo, ele virá para julgar os vivos e os mortos. E São Bernardo de Claraval, ele traz não apenas essa primeira vinda de Cristo, humilde, recém-nascido, uma criança, não traz apenas a reflexão da segunda vinda definitiva de Jesus, mas São Bernardo, ele traz uma terceira vinda de Cristo, que entre a primeira vinda, no dia 25 de dezembro, que nós meditamos da sua encarnação, e entre a sua segunda vinda, que é gloriosa, que é definitiva, existe uma graça e uma vinda de Jesus, que é intermediária, diz São Bernardo, que ele chama a graça intermediária. É Jesus que vem por sua graça, é Jesus que vem em cada detalhe da sua vida. E aqui, nós já começamos a prestar atenção nos detalhes. Talvez você está ouvindo sobre a segunda vinda de Jesus, e existem muitos livros, filmes, que colocam de fato como essa questão apocalíptica, para nós termos medo da segunda vinda de Cristo. Você que é católico, levanta a mão. Quem é católico aqui? Quem que está esperando a vinda de Jesus, levanta a mão. Você que está em casa, você que me acompanha pela internet, pela TV, você está em casa. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo. Então a vinda definitiva de Jesus, a sua segunda vinda, não é para nos causar medo simplesmente, não é para nos causar pavor simplesmente. Só que, meus queridos, existe um detalhe que nós temos que estar atentos, porque se você não estiver atento a graça de Deus que vem, como diz São Bernardo, a essa graça intermediária que vem pelos sacramentos, que vem pela ação do Espírito Santo, que vem pela palavra de Deus, que vem pela Eucaristia, essa graça intermediária, se você não estiver atento a essa graça intermediária, você não vai conseguir se preparar para a vinda definitiva de Jesus. Então essa graça através da Bíblia, essa graça através da Eucaristia, essa graça através dos meios que a igreja nos proporciona, são vindas de Cristo. E Santo Agostinho, ele dizia assim: eu tenho medo
E olha que Santo Agostinho fala, ele não diz, eu tenho medo de Jesus glorificado vir, não. Santo Agostinho, ele não dizia, eu tenho medo da parousia, não. Santo Agostinho, ele falava assim, eu tenho medo da graça que passa. E aqui, minha gente, eu quero convidar você a pensar, antes de nós começarmos a meditarmos propriamente sobre a segunda vinda de Jesus, eu quero te fazer refletir, você que me acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, você está conseguindo aproveitar dessa graça intermediária? Você está aqui na Canção Nova, é uma graça estar aqui na Canção Nova, não é, gente? É bom ou não é? É maravilhoso estar aqui na Canção Nova, é maravilhoso poder ouvir pregações, é maravilhoso poder participar da missa. Só que você precisa estar atento, porque senão a graça passa. E Agostinho diz que ele tem medo não do Jesus que vem, não do Jesus que virá para julgar os vivos e os mortos. Santo Agostinho tem medo de uma dispersão numa pregação da palavra. Santo Agostinho está dizendo que ele tem medo de uma dispersão na Santa Missa. Santo Agostinho está querendo dizer para mim e para você que ele tem medo de uma visita que talvez você está vivendo, de uma enfermidade na sua família, de um luto, de algum momento de dor que você está vivendo. E Santo Agostinho nos diz, eu tenho medo, não medo da doença, não medo do luto, não medo da enfermidade. Ele diz que ele tem medo da graça que Deus proporciona através desses momentos. Porque, minha gente, se nós não estivermos preparados para essa vinda intermediária de Deus que vem por sua graça, nós não estaremos preparados para a sua vinda gloriosa. Daqui a pouco nós teremos a Santa Missa. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui está em estado de graça e vai comungar na Santa Missa? Veja, só pelo fato de você estar em estado de graça, de você poder receber Jesus na Eucaristia, já é um grande sinal de que você está começando, já está preparado para receber Jesus glorioso. Eu disse, se você está preparado para receber Jesus na Eucaristia, muitos levantaram a mão. Quem não levantou a mão, então por gentileza, procure, que o Espírito Santo convença o seu coração para você se confessar, para você estar em estado de graça, porque uma alma em estado de graça, de certo modo, já é uma alma escatológica, já é uma alma que grita, Maranatá. Para quem não sabe, Maranatá era um grito, era um clamor da igreja primitiva, mas era uma maneira da igreja se cumprimentar. Hoje nós dizemos boa tarde, bom dia, não é assim? A paz de Jesus, nós não falamos isso? Na igreja primitiva, não sei se você sabe, a igreja também dizia assim, Maranatá. Maranatá, meu irmão, Maranatá, minha irmã. O que isso significa? Jesus está vindo, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Então esse grito Maranatá já é um grito dos primeiros cristãos, já diziam isso. E também precisa ser um grito dos últimos, precisa também ser um clamor do nosso tempo. Quero convidar você a pegar a Sagrada Escritura, a sua Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 13. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 13. E a palavra diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Essa pregação, ela não é uma pregação isolada, então ela faz parte de um corpo. Nós já tivemos outras pregações, vocês ouviram sobre os sinais dos tempos. E veja, Jesus, ele não disse quando ele viria, ele deixou sinais para nos prepararmos. E a questão da vinda de Cristo não é tanto sobre os sinais apenas, é sobre o despertamento da igreja, porque Jesus virá não para uma igreja adormecida, Jesus virá para uma igreja acordada. Cutuca esse irmão, essa irmã, fala assim, acorda meu irmão, acorda minha irmã, porque Jesus virá para uma igreja acordada. Sim, uma igreja, aí você pode pensar talvez a sua diocese, sim a igreja, a Canção Nova, mas deixa eu dizer, sim também a sua igreja doméstica, o seu lar, a sua casa, a sua família, precisa estar acordada, precisa estar vigilante,
Os padres da igreja, eles faziam uma interpretação da igreja que vigia, é a igreja que vive sobre o Espírito. A igreja vigilante é a igreja que vive no Espírito. Pelo contrário, a igreja adormecida é a igreja que vive de maneira carnal. Nós só seremos essa igreja expectante, que aguarda a vinda do Cristo, do esposo, se nós tivermos uma vida no Espírito. Não tem como nós tirarmos, desassociarmos uma vida no Espírito e a parousia. Elas estão extremamente interligadas. Só aqueles que vivem uma vida no Espírito, só aqueles que conseguem enxergar uma visita de Deus numa doença, numa enfermidade, no luto, estarão preparados para essa vinda definitiva de Cristo. Só aqueles que comungam de Jesus na Eucaristia, que têm sede da Eucaristia, vai poder dizer assim: Maranatá, Jesus. Você que me acompanha agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, talvez você vai para a sua Santa Missa, na sua paróquia, e talvez você vai lá seguir a sua fila da comunhão, né? Eu tenho certeza, você que está aqui na Canção Nova também, quando você vai comungar Jesus, talvez no seu coração você carregue mais pessoas, não é verdade? Talvez no seu coração você está indo comungar Jesus, Ele vai entrar nos seus lábios, mas dentro do seu coração também está o seu pai, está a mamãe, está os filhos. Tem uma igreja, existem pessoas que estão com você dentro do seu coração, e você vai lá na fila da comunhão em estado de graça, viu gente? Em estado de graça, recebe Jesus. Porque se você já está começando a receber Jesus Eucarístico, já é o início de um Maranatá. Já é o início, porque você já está começando a se preparar para aquele glorioso, que virá julgar os vivos e os mortos. Aquele que virá não para condenar, mas para salvar. Não para trazer a morte, mas para trazer a vida. Não para, entre aspas, trazer um derrotismo, não, porque Ele é o vitorioso. Jesus é vitorioso, Ele venceu a morte. Mas agora Jesus precisa vencer a minha e a sua morte. Quando nós pensamos sobre a vinda de Cristo, então Ele vem para uma igreja acordada. Eu quero convidar você a pensar aqui comigo. Imagina, você tem o seu filho, imagina no seu filho, eu estou vendo aqui uma mãe com uma criança, né? Uma criança deve ter por conta de uns 8 anos, mais ou menos. Imagina o seu filhinho, vou botar até com uma idade menor. Imagina o seu filho com 3 anos de idade, dormindo, e aparece uma cobra, uma serpente venenosa, para picar o seu filho. O que você faria, mãe? O que você faria, pai? O seu filho está dormindo novinho, e ele vem uma cobra para picar, uma cobra venenosa, que pode matar o seu filho, matar a sua filha. Você vai chegar para o seu filho e falar assim: olha, ei meu filho, acorda neném. Você vai fazer assim, você vai dar um grito bem alto para ele acordar, porque tem uma cobra e ele está em perigo de vida. Você vai gritar, não é verdade? A igreja, Deus na sua bondade, percebeu que a humanidade estava também prestes a ser picada, não por uma cobra venenosa que pode gerar morte física. Deus percebeu e Deus identificou que a sua igreja, que o seu povo estava prestes a ser picado por uma cobra ainda pior. Não uma cobra que gera apenas morte física. Deus entendeu que o seu povo estava prestes a ser morto para aquela primitiva serpente, no qual o próprio Deus colocou inimizade entre o homem, entre a mulher e a serpente, pelo próprio demônio, pelo próprio mal, pelo próprio pecado. Então, se seu filho está prestes a morrer, você vai dar um grito, vai falar alto para ele acordar, para ele despertar, para ele não ser picado por essa cobra. Do mesmo jeito, Deus não levanta uma voz pequenininha, Deus não levanta uma voz fraquinha, não, Deus levanta uma voz, e essa voz para nós iremos pegar no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12, é uma voz que grita no deserto. É uma voz, não uma voz fraquinha, não. Deus levanta uma voz para chacoalhar o seu povo. Deus levanta João Batista para preparar aquele povo para a sua primeira vinda.
Deus não levanta uma pessoa muito acomodadinha, não. Deus levanta um homem violento, não violento por agressão física. Deus levanta um homem violento no espírito, para chacoalhar aquele povo, porque ele estava vindo, porque o Messias estava vindo. E eu quero convidar você a pegar no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. Deus levanta uma voz. Deus percebeu que nós éramos esses filhos frágeis, que estávamos adormecidos numa vida carnal, que estávamos adormecidos numa vida de pecado, e Deus fala assim: não, eu preciso chacoalhar esses meus filhos, porque eles estão prestes a se perder, porque eles não apenas vão morrer de morte física, eles podem morrer de morte eterna. Então eu preciso levantar uma voz, eu preciso de alguém que chacoalhe, e isso é o profeta. O profeta é um homem que chacoalha a mornidão alheia. O profeta é alguém que chacoalha a tibieza alheia. Para quem não sabe, tibieza é mornidão. Sabe aquela pessoa que está mais ou menos na igreja, que vai numa missa domingo no mês, falta 3 missas no domingo, que confessa às vezes uma vez no ano, aí Deus faz o seguinte, ele chacoalha, Deus levanta a igreja através de um homem, através de uma voz que nós iremos escutar agora. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. Mas antes, eu quero convidar você a gente começar a ler do versículo 2. Tendo João em sua prisão, ouvindo falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos: sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Respondeu Jesus: ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Jesus está indagando. Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que eu envio um mensageiro diante de ti, para te preparar o caminho. Em verdade eu vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. João Batista, nós precisamos entender que João Batista ele vive e atualiza o profetismo de Elias. Algumas pessoas, de maneira errônea, falam que João Batista é Elias, a reencarnação de Elias, e não é verdade. Nós que somos católicos, nós não acreditamos na reencarnação, amém? Não, né? Nós acreditamos no quê? Na ressurreição. Nós não acreditamos na reencarnação. Então João Batista não é a reencarnação de Elias. João Batista, ele atualiza o ministério, ele atualiza o profetismo de Elias. E aqui nós precisamos entender essa figura de João Batista, porque diz que ele é um violento, mas não violento contra a esposa, não violenta contra os filhos, não. João Batista, ele é violento contra os próprios pecados. E aqui que nós precisamos entender que são os violentos. Pode parecer uma contrapartida, né? Porque Jesus disse certa vez no Sermão da Montanha que os mansos herdarão o reino dos céus.
E aqui ele está dizendo que são os violentos. Uai, mas Jesus está confundindo mansidão com violência? Jesus está dizendo, a mansidão que vai herdar o reino dos céus é a mansidão com o próximo, é a mansidão com o marido, é a mansidão com a esposa, é a mansidão diante de um trânsito, é a mansidão numa fila. A guerra, a violência não é contra o meu irmão, a violência não é contra a minha irmã, a violência não é contra a sua sogra, não, a violência é contra você mesmo. A violência daqueles que herdarão o reino dos céus é a violência contra o seu pecado. E aqui você precisa entender, porque para você começar a combater os seus pecados, você precisa ter um plano de vida espiritual. E que plano é esse, Lucas? Você precisa entender aonde que o calo aperta, aonde é a sua dificuldade. Veja, Teresa d'Ávila, ela entendeu que a dificuldade dela estava na dispersão. A dificuldade dela estava na dispersão. A dificuldade de Francisco de Assis estava nas riquezas. As dificuldades de Santo Agostinho estavam no pecado da carne, na luxúria. E deixa eu perguntar para você, igreja que está acordada, igreja que não está sonolenta, igreja que está expectante no Senhor, você consegue identificar quais são as suas fraquezas? E eu vou trazer aqui só uma, de Santa Teresa d'Ávila. Ela tinha muita dispersão. Para quem não sabe, Santa Teresa d'Ávila era uma carmelita, ela ajudou na reforma do Carmelo. E Santa Teresa d'Ávila tinha muita dificuldade na oração, ela se dispersava muito. E uma vez Teresa d'Ávila estava rezando na capela, e ela não sentia a presença de Deus, não era física a presença de Deus, e não era sensitiva a presença de Deus para Teresa. E ela falava assim: mas mesmo assim, Jesus, eu não te sentindo, mesmo assim, Jesus, no deserto da vida espiritual, Jesus, eu vou continuar te adorando. E sabe o que Teresa fazia? Ela sentava na capela para adorar Jesus Eucarístico, não sentia por nada a presença de Deus, mas Teresa estava lá na capela adorando. Teresa era perseverante. E uma vez ela falou: Senhor, já que eu não te sinto na minha vida, eu vou ficar aqui na capela e vou começar a contar os tijolos. E Teresa estava lá adorando Jesus na capela, contando quantos tijolos tinha. Está lá Teresa contando. Certa vez depois, Teresa d'Ávila passou por aquele deserto espiritual, e ela teve uma revelação mística de Jesus, que chegou para ela e falou: muito bem, Teresa, você me adorou, minha filha. E Teresa perguntou assim: mas Senhor, qual foi a vez que eu mais te adorei? Quando foi, Jesus, que eu mais te amei? Quando eu senti arrepio na sua presença? Quando eu chorei, Jesus, na sua presença? Dizia Teresa para Jesus. E Jesus falou: não, Teresa, o dia que você mais me amou foi naquele dia que você estava na capela contando os tijolos. Porque ali, Teresa, você não tinha vontade nenhuma de estar na minha presença, e você estava. Foi nesse dia, Teresa, que você me amou. Não foi no dia dos arrepios, não foi no dia das lágrimas, foi naquele dia, Teresa. Ah, meus queridos, quando você não sente mais vontade de ir, é a oportunidade perfeita que Deus está te dando para você amá-lo de volta. Quando você não sente mais aqueles arrepios, talvez como um dia já sentiu, é Deus que está te dando a oportunidade. Vai para a capela da sua paróquia, conta os tijolos, porque ali, mesmo que você não fale, mesmo que você não grite, mesmo que você não expresse, ali existe um clamor de alma dizendo: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Mesmo que eu não te sinta, mesmo, Jesus, que eu não sinta a tua presença, Maranatá. Vou trazer outro exemplo de um santo da igreja, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele viveu esse processo de conversão. E Santo Agostinho era um homem da carne. Se nós atualizarmos para o tempo de hoje, Santo Agostinho era um homem da noite. Então Santo Agostinho saía com muitas mulheres. Ele era um homem devasso. E uma vez, conta a tradição da igreja, que Santo Agostinho estava nesse processo. A gente pode dizer assim: Santo Agostinho não valia muita coisa, viu, gente, antes da conversão. Ele era da pá virada. E Santo Agostinho, vendo esse processo,
ele se converte, Nosso Senhor sussurrou no coração dele, ele abriu a palavra em Romanos, ele se converteu, ele se tornou padre, ele se tornou bispo, e uma vez, Santo Agostinho estava indo pronto para celebrar a missa, e ele escutou o sussurro de uma das mulheres, que ele já tinha se envolvido antes de ter um encontro pessoal com Cristo e entrado para a igreja. E a menina começou a gritar para Santo Agostinho: ei Agostinho, vem cá, eu sou aquela. E Santo Agostinho falou: meu Deus do céu, sai fora, diabo, não quero não. E ela gritando: vem Agostinho, eu sou aquela. Ele: sai fora, coisa ruim. Não, agora eu sou padre, eu sou um bispo da igreja, eu sou aquela, Agostinho. Santo Agostinho diz que ele virou para aquela mulher e falou assim: você é aquela? Beleza, mas com todo respeito, eu não sou mais aquele, eu não sou mais aquele homem, eu sou outro, porque agora o meu coração tem sede de Maranatá, porque agora o meu coração tem sede de vida nova. Então a mesma luta, eu estou dizendo isso para ilustrar, que talvez você possa imaginar: ah, mas para o santo isso era mais fácil, para Santo Agostinho era mais fácil. Não, Santo Agostinho sentia também o desejo e um apetite sexual. Ah, para Teresa d'Ávila era mais fácil, pensa, ela era carmelita, ela era freira, então para ela era mais fácil. Não, Teresa d'Ávila também não tinha vontade de rezar. Para Francisco de Assis era mais fácil. Não, Francisco de Assis teve que jogar nos espinhos. Agora eu pergunto para você que me acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pergunto para você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, quais são as suas lutas? Talvez você vai ter que entrar na capela da sua paróquia e contar os tijolos como Teresa d'Ávila. Talvez você, meu irmão, que está me acompanhando aqui, você vai ter que ter uma postura profética no WhatsApp, entre os seus amigos, e quando chegar a tentação até você, a sua postura vai dizer: pera lá, eu não sou mais aquele. Porque o homem e a mulher que grita com a vida Maranatá, vem Senhor Jesus, precisa de uma postura nova, precisa de uma postura de remidos. E aqui no Evangelho diz, Jesus vai falando, e como eu disse para vocês, João Batista atualiza o profetismo de Elias. E aqui agora, eu quero pedir licença a você, e dizer que esse profetismo, ele não se acaba, porque o profeta Malaquias já dizia que precisava vir um homem, e a palavra diz que João Batista, ele é formado e forjado no deserto. Se João Batista atualiza o profetismo de Elias, eu queria falar para vocês de um outro homem que atualiza o profetismo de João Batista. Eu queria falar para vocês de um homem chamado Padre Jonas Abib. Ele também atualiza o mesmo profetismo, que passa como uma corrente espiritual, porque a igreja jamais vai deixar de cessar Maranatá. O profetismo de João Batista em Elias também acontece na vida de Padre Jonas. Padre Jonas entende, fala para a comunidade de Canção Nova, diz assim: assim como João Batista teve a missão de preparar um povo bem disposto para a sua primeira vinda, Padre Jonas fala para mim, Canção Nova, Padre Jonas fala para Milena, Padre Jonas fala para todos aqueles que são Canção Nova, e a Canção Nova, por isso que nós estamos nesse acampamento, porque a Canção Nova, enquanto a Canção Nova existir, haverá um grito Maranatá, que independe, meus queridos, de um acampamento, porque o grito Maranatá, ele não se dá apenas com o microfone, que é importante. O clamor Maranatá da Canção Nova, ela se dá sobre o coração de cada consagrado e consagrada que sangra, que passa por um momento de luto, de dor, do seu coração também, que ainda continua dizendo Maranatá. Jesus diz no Evangelho: o que vocês vão ver em João Batista? João Batista está no deserto. Veja, minha gente, humanamente falando, que atrativo tinha João Batista? Porque nós procuramos o conforto, não é verdade? E aqui eu quero perguntar para vocês, aquilo que Jesus perguntou: o que vocês estão fazendo no deserto atrás de João Batista? Lá está calor, lá no deserto. Com todo respeito, está quente aqui ou não, gente? Está quente. O que vocês estão fazendo na Canção Nova? E Jesus diz: João Batista, ele não era como os reis que se vestiam. Pelo contrário, esses reis, eles estão nos palácios,
Porque a Canção Nova, ano após ano, acampamento após acampamento, enche de pessoas? Porque vem pessoas do Brasil e do mundo inteiro na Canção Nova? Porque as pessoas identificaram que em João Batista existia um profeta, que em João Batista existia verdade. Na Canção Nova também existe profecia. Na Canção Nova você pode sentir calor, como aqueles homens sentiam calor no deserto atrás de João Batista. Nós queremos preparar o melhor ambiente possível, o mais fresco. Nós estamos atrás de uma melhor estrutura para vocês. E nós trabalhamos para isso. Mas deixa eu te falar uma coisa: mesmo que a Canção Nova não tenha a melhor estrutura do mundo, a Canção Nova tem algo para você. Na Canção Nova existe profecia. Na Canção Nova existe verdade. E é por isso que você saiu da sua casa. Porque aqueles mesmos homens e mulheres que iam atrás de João Batista, hoje vêm na Canção Nova, porque ali existe profecia, porque lá existe verdade. E que bom que você veio. João Batista foi forjado aonde? No deserto. A vida do Padre Jonas também foi forjada no deserto. E eu queria trazer 3 momentos na vida do Padre Jonas, que ele também foi forjado no deserto. Uma no início da sua vida. Padre Jonas quase morreu quando estava no ventre da sua mãe. Tanto que a sua mãe consagrou Padre Jonas a Dom Bosco. Para quem não sabe, Padre Jonas entrou nos Salesianos, que foi fundado por Dom Bosco. Padre Jonas, ele era gago. Olha o deserto daquele menino, que queria ser padre, que queria ser um cantor, que queria pregar, mas era gago. E Deus curou a gagueira de Padre Jonas, do menino Jonas. Padre Jonas viveu desertos. Ele era, como eu disse, salesiano, saiu dos salesianos e começou essa obra, Canção Nova. Padre Jonas viveu o deserto no fim da sua vida. Lembra quando eu falei no início da pregação que Jesus vem pela sua graça intermediária, através da Sagrada Escritura, da Bíblia, através da Eucaristia? Não sei se você sabe, no fim da vida, Padre Jonas, muito doentinho no hospital, ele não podia nem comungar. E ele falava para nós, membros da Canção Nova: meu coração tem sede de poder comungar. Ele não podia comungar. Um homem forjado pelo deserto. E talvez você também esteja vivendo o deserto. Para quem tem visão espiritual, compreende que o deserto não é simplesmente o lugar de morte. O deserto é o lugar, é o útero dos profetas, é onde Deus gera os profetas. Foi no deserto que Deus gerou João Batista. Foi no deserto que Deus gerou o Padre Jonas. Não fuja do deserto, porque é no deserto que Deus está caprichando o seu clamor Maranatá. Não fuja do deserto da sua família. Não fuja do deserto da sua casa. Quando aquela coisa aperta, sabe? Não fuja, porque Deus está preparando um lindo clamor. Mesmo que a sua voz, como a minha, não seja tão agradável como a das meninas que cantam. Se eu pegar para cantar, meu Deus, vai ser muito ruim. Mas é um cântico espiritual. Não é apenas uma voz física. É um cântico espiritual que Deus quer forjar em você, que Deus quer cantar em você um canto novo de Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Vem, porque eu estou te esperando. Vem, porque eu te aguardo. E esse clamor que começou em Elias no Antigo Testamento, que perpassa João Batista, ele que faz a transição do Antigo para o Novo Testamento, esse mesmo clamor que passou por Padre Jonas. E deixa eu dizer, esse clamor da igreja nunca vai cessar. E esse clamor mais específico de Padre Jonas Abib, de Canção Nova, nunca vai cessar, por 2 motivos. Me pergunta, por que, Lucas? Não ouvi, por quê? Esse clamor da igreja não cessa por 2 motivos. Primeiro, porque aquilo que um profeta faz na terra, que tem caráter sobrenatural, aquilo que é natural, não tem poder de apagar características sobrenaturais sobre a terra. E por um segundo motivo, o clamor que Padre Jonas fez, ele deixou um legado chamado Canção Nova. E Deus continua na sua generosidade, chamando pessoas para ecoar essa voz. Então Deus me chamou lá na minha cidade, interior do Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua. Deus chamou as minhas irmãs de comunidade, o meu irmão de comunidade que está aqui. E Deus continua ressoando pessoas, chamando pessoas.
Eu quero abrir um parênteses aqui para você. Eu trabalho na Canção Nova, no vocacional. Se vocês soubessem o número de pessoas que começaram a entrar para a Canção Nova depois que o Padre Jonas morreu, vocês não têm ideia. Irmãos colaboradores nossos, que tocam com a gente, pessoas próximas da Canção Nova, que chegaram para mim e falaram: Lucas, eu não sei dizer, eu não sei explicar, mas depois que o Padre Jonas faleceu, parece que eu me sinto mais atraindo ainda a Canção Nova. Sabe por que isso? Porque o clamor de um profeta não passa. Deus continua também tocando no seu coração, na sua alma, dizendo: Maranatá. E se Deus te chama a gritar Maranatá dentro da Canção Nova, deixa eu te dizer: venha, bem-vindo, bem-vinda. Ou se Deus te chama a cantar Maranatá na sua família, no seu lar, continua, porque Deus te forja no deserto. É lá que Deus forja os homens e mulheres de Deus. Fugir do deserto é fugir dos meios que Deus concede de um verdadeiro profetismo. Fugir do deserto da sua família, fugir do deserto da sua casa, é fugir dos meios sobrenaturais que Deus te dá. Eu disse que o deserto é um útero. Pergunta para uma mãe que vai nascer, a mãe que está grávida, que vai nascer um filho: dói ou não dói, gente? Dói. É uma dor, não é? Mas existe alegria maior depois que você, para quem é mãe aqui, levanta a mão quem é mãe. Dói, né, mães? Sai uma criança, sente aquela dor, fica de resguardo, mas depois que você pega o seu filho e a sua filha no colo, você até esquece daquela dor, não é verdade? Se a dor física ela some, deixa eu dizer, a dor moral que você está sentindo também, a dor espiritual, a dor física que você sente, por uma enfermidade, por uma perda, por uma morte, nós iremos nascer para a vida eterna. E aí, meus queridos, não vai ser você que vai ser a mãe ou o pai de pegar a criança. Ali, minha gente, nós seremos os filhos que seremos carregados pela mãe do céu, a Virgem Maria. Lá nós seremos os filhos que seremos pegados pelo Pai do céu. E lá a igreja diz em Apocalipse: lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá lágrimas, porque aqueles que resistiram até o sangue, por aqueles que não fugiram, tiveram coragem de resistir no deserto da vida, um dia vão herdar a bem-aventurança eterna, um dia vão herdar a alegria eterna. E aí, minha gente, a dor da saudade é só passado, as lágrimas é só passado, porque Deus será tudo em todos. Amém? Dando continuidade aqui, eu quero convidar você a pensar no seguinte: se João Batista, para nós começarmos a concluir essa pregação, se João Batista começa a preparar um povo bem disposto, eu falei aqui dos desertos que o Padre Jonas viveu, e que também João Batista viveu, você é chamado a também ecoar essa voz, Maranatá. A igreja dos fins dos tempos não pode ser diferente da igreja primitiva. Eu disse que na igreja primitiva eles saudavam dizendo: Maranatá, vem Senhor Jesus. No seu coração precisa ter essa expectativa, essa alegria de encontrar Ele, essa alegria. Então somente aqueles homens e mulheres que forem batizados no Espírito Santo, como eu disse, parousia, igreja acordada, igreja no Espírito, igreja adormecida, igreja sonolenta, igreja que vive na carne. Só uma igreja no Espírito, que vive sob o impulso do Espírito Santo, vai poder dizer Maranatá. Pergunta para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado: você está disposto a afinar o seu clamor, Maranatá? Pergunta para ele: você está disposto a ser corajoso, a ser corajosa e não fugir dos desertos da vida? Pergunta. Agora pega na mão dessa pessoa, levanta ela, levanta ele, para nós rezarmos juntos. A igreja dos fins dos tempos, a igreja que grita Maranatá, precisa continuar ecoando esse clamor, até que Ele venha. Nós iremos resistir,
Até que Ele venha, até que o Senhor venha, Deus, nós estaremos aqui. Talvez você pode olhar para o lado, para a sua família, para a sua casa. Existem pessoas que talvez você queria segurar na mão aqui, como está segurando na mão de uma pessoa. Talvez você queria que fosse o papai, a mamãe, um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga, um filho, uma filha, e essa pessoa não está segurando a sua mão. Mas agora, o seu clamor ao alto, como diz a liturgia da igreja, com os corações ao alto, Deus vai encontrar também os nossos familiares, Deus vai chacoalhar a nossa casa, chacoalha o seu lar, com um profetismo de testemunho. Antes de sermos pregadores, Deus nos chama a ser mártires. A palavra mártir é testemunha. Não vai ser tanto pela altura da sua voz que você vai convencer os seus, vai ser pela intensidade do seu testemunho. Você está disposto a perpetuar uma voz que começou em Elias no Antigo Testamento, uma voz que passou por João Batista, uma voz que passou por Padre Jonas Abib, e agora, meus queridos, é a sua voz que precisa ecoar, porque Elias já disse Maranatá, João Batista já disse Maranatá, e João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. E a Canção Nova existe para isso. A sua vida, a nossa vida existe para isso, para apontar o Cordeiro de Deus, que a palavra de Apocalipse disse: eles seguiram o Cordeiro aonde quer que ele vai. Agora esse clamor de Padre Jonas, Maranatá, precisa ser ecoado na sua vida, porque a Canção Nova existe para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. A Canção Nova existe para te preparar para a vinda de Cristo, e você sendo preparado para a vinda de Cristo, você prepara outros. Percebe a dinâmica espiritual? Percebe essa corrente espiritual? Nós preparamos você, nós te preparamos para que você prepare a sua família, para que você prepare a sua casa, para que você prepare na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, para que não seja apenas um clamor de uma pessoa específica, não, é um clamor de uma igreja, é um clamor de uma geração. E eu te pergunto, Deus pode contar com o seu clamor? Deus pode contar com a sua voz? Deus pode contar com o seu testemunho? Se Deus pode contar com você, ergue seus braços. Nós iremos rezar. Senhor, nós estamos diante de Ti, e nós queremos, Senhor, com a nossa voz, nós queremos, Senhor, com a nossa vida, dizer: Maranatá, vem, Senhor Jesus. O meu coração te espera, o meu coração te deseja, Jesus. E na medida que o Senhor cria no meu coração essa expectativa, cria também na minha família, Jesus, cria na minha casa, cria na Canção Nova, cria na Tua igreja, Senhor, esse clamor Maranatá. Não tira, Senhor, dos nossos lábios esse clamor, porque nós nascemos para isso, Jesus. Nós nascemos para isso, nós nascemos, Senhor, para preparar esse povo. Então prepara, Jesus, pela ação do Espírito. Então prepara, Espírito Santo, esse povo. Prepara cada coração, cada pessoa que me acompanha pela televisão Canção Nova, pela internet, pela rádio. Prepara, Senhor, prepara esses corações, como diz a liturgia da igreja, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Até que o Senhor venha, nós estaremos acordados. Até que o Senhor venha, nós estaremos lutando contra nós mesmos, contra os nossos pecados, contra a nossa má tendência. Até que o Senhor venha, nós viveremos uma vida no Espírito. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. O Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o
do início, cantemos. Que santidade. Com seus braços erguidos. Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que lutas devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Ergue os seus braços e cante. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, que Ele logo virá. Com seus braços erguidos lá em cima. Nós não podemos nos fazer santos. A santidade de vida é obra do Espírito. Então opera Espírito Santo em nós. Com seus braços erguidos, opera em nós, Espírito Santo, essa obra de santidade, essa obra, Senhor, de rompimento com o pecado, com as obras das trevas. Então realiza em nós, Espírito Santo, e tira de nós, corta em nós uma vida da carnal, Senhor, que nascemos no Espírito, Senhor, que nascemos no Espírito, Senhor. Realiza em nós essa obra de santidade, e tudo aquilo que é carnal, que é pecaminoso, desfaz agora, Espírito Santo. Desfaz aquilo que é mácula, aquilo que é pecado, aquilo que é sujeira. Porque a igreja dos fins dos tempos precisa ser a igreja de santidade, precisa ser a igreja santa. E nos purifique, Senhor. Nos purifique e purifique o nosso clamor. E antes de purificar o nosso clamor, purifique a nossa vida, Senhor. Assim como o Senhor purificou os lábios do profeta Isaías, nos purifique, Senhor, nessa hora. Isso, com seus braços erguidos, peça essa obra de regeneração espiritual. Essa obra de regeneração espiritual. Nós queremos nascer, Senhor, e para estar preparado para a Tua vinda, Jesus, para estar preparado para a Tua volta gloriosa e definitiva. Nós queremos, como igreja, Jesus, estarmos limpos daquilo que Te ofende, limpos dos pecados, Senhor, mas abertos à Tua graça, abertos à Tua unção, abertos ao Teu mover. Encontre em nós, Senhor, em nós que estamos aqui nesse rincão do meu Senhor. Encontre, Jesus, naqueles que estão em casa. Realiza em nós, Senhor, essa atmosfera espiritual. Desperta, Jesus, aqueles que estão adormecidos, aqueles que já tiveram um encontro contigo e entraram para uma vida de tibieza. Realiza, Senhor, essa obra de libertação. Nos livre, Jesus, da tibieza. Nos livre, Jesus, de uma vida morna. Porque a Tua palavra diz que desde João Batista até hoje, o reino dos céus é dos violentos,
Nos tira, Jesus, de uma vida apática. Nos livra, Jesus, de uma vida adormecida. E acorda em nós. Desperta em nós, Senhor, essa obra do Espírito. Desperta em nós, Senhor, essa obra do Espírito. Você que ora em línguas, vai soltando a sua voz. Gera, Espírito Santo, despertamento espiritual. Desperta-nos, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja adormecida, não, Senhor, mas uma igreja acordada. Não uma igreja morna, Jesus, mas uma igreja fervorosa. Não uma igreja apática, Jesus, mas uma igreja entusiasmada pela Tua vinda. Realiza, Espírito Santo, essa obra. Batiza-nos, Senhor, no Teu Espírito. Batiza-nos, Senhor, no Teu Espírito. Nós clamamos, nós pedimos. Realize, Senhor, essa obra. Realize, Senhor, essa obra. É obra Tua, Jesus. O Senhor é o maior interessado em preparar esse povo, Jesus. O Senhor é o maior interessado em preparar essa geração. Então prepara, Espírito. Então prepara, Espírito. Aqui na Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de comunicação, Tu és Senhor, Jesus. Tu és o Kyrios. Realiza, Espírito, essa obra. Essa obra não é força das nossas mãos, não. Essa obra é graça Tua, Deus. Realiza. Realiza. Erga seus braços, em nome de Jesus. Ore mais um pouco em línguas. Vamos deixar que o Espírito Santo nesta hora continue fazendo essa transformação no nosso interior, porque nós queremos ser, sim, Senhor, um povo que espera a sua segunda vinda. Nós não queremos ser um povo frouxo, nós queremos ser um povo como João Batista. Dai-nos essa graça, Espírito Santo. Venha encher o nosso interior da Tua presença, Espírito Santo de Deus. Nós queremos Te esperar, Jesus, com alegria, firmes na provação, combatentes, Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Dai-nos esta graça, Senhor. Dai-nos esta graça de Te esperar. Não sabemos quando, mas sabemos